Kosovo, que está passando por intensos conflitos contra a Sérvia, inclusive com a possibilidade de reviver os conflitos nos Balcãs, que marcaram a década de 90 como um todo na separação da Iugoslávia, manda parecer um documento de confirmação de entrada, pelo menos de intenção, para a União Europeia. E o que significa isso? Será que vai entrar? Será que não vai entrar? E quais são os conflitos que estão aumentando de maneira gigantesca, novamente com a possibilidade de guerra entre Kosovo e Sérvia? Notícias importantes também relacionadas ao estado de emergência no Peru, inclusive com a possibilidade de prorrogação da prisão de Pedro Castillo, o então presidente peruano. Isso vai dar grandes problemas para o Peru. A União Europeia anuncia uma grande reunião com uma série de países da Ásia, União Europeia e ASEAN, numa tentativa de expandir as suas áreas de influência. Mas já vou até avisando para vocês que a complicação é bastante grande porque dois países, principalmente um, tem uma influência gigantesca contrária à União Europeia na região. E para finalizar o nosso vídeo, é destacado pela CNN, que tem fontes ali no governo americano, que os Estados Unidos está seriamente pensando, praticamente confirmado, só falta assinar mesmo o Ministério de Defesa, a cessão do sistema Patriot de defesa, mísseis de longo alcance para defender o território ucraniano. O Peskov, que é o cara da comunicação na Rússia, só por conta da possibilidade disso acontecer, já respondeu de maneira bastante ferrenha, de maneira bastante forte, e há também a possibilidade de uma criação de uma comissão de julgamento internacional em Riga para julgar os crimes de guerra contra a Rússia. Medvedev, e sabe que sempre que ele fala é problema, né? Eu sempre falo para vocês. Medvedev respondeu e deu aquela alfinetadinha já na Letônia. Se vocês querem entender o que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue ainda, hein, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, lá sem posto notícia, atualidades e tal. Acho que é bem interessante para vocês. E para mim também, claro, para a gente bater um papo, claro. E caso você queira contribuir para que eu continue aqui produzindo conteúdos diários para vocês, pessoal, é muito importante, né? Pesquisa tal, exige uma demanda importante. A sua contribuição financeira é sensacional, sendo membro, contribuição esporádica também. Se não, pessoal, só seu like sem engajamento, só, né? Já tá mais que sensacional também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo. Seguinte, a gente teve notícias importantes aí relacionadas à entrada de Kosovo na União Europeia. Kosovo é um dos países que depois da década, na verdade um dos territórios, né, que depois da década de 90 quis se separar da Iugoslávia. Nova ordem mundial, separação, né, a gente tem Bósnia, Croácia, aliás a guerra entre Sérvia e Bósnia foi uma das mais sanguinárias da Europa, pelo menos até o momento da guerra entre Rússia e Ucrânia. E Kosovo não conseguiu se separar. Na verdade, anunciou o separatismo em 2008, depois teve outros anúncios separatistas, e alguns países reconhecem Kosovo como Estado independente, outros não reconhecem. Fato é que a OTAN, que foi criada durante a Guerra Fria, mas teve uma atuação muito forte nesse comecinho de nova ordem, na separação das repúblicas da antiga Iugoslávia contra a Sérvia, também apoiou o separatismo de Kosovo. Então você tem hoje cerca de 3 mil militares, e com a possibilidade de expansão, que estão no território kosovar defendendo Kosovo da Sérvia, tá? Só que é uma coisa um pouco ambígua, porque existem países que estão na União Europeia, países que estão da OTAN, que não reconhecem Kosovo como um país independente. Eu cito para vocês, por exemplo, Grécia, Espanha. A Espanha, por exemplo, é até difícil ela incentivar. Ah, não, realmente, olha só. Os kosovares, como eles não se sentem sérvios, eles têm que separar o território. Mas assim, a galera do País Basco e da Catalunha aí não. Entende? Que seria um pouco hipócrita. Geraria uma espécie de efeito dominó. Poxa, por que você apoia a independência de Kosovo e não apoia a independência de movimentos separatistas dentro do seu próprio território? Então, essa intenção de Kosovo hoje entrar para a União Europeia, ela encontra barreiras de países que nem reconhecem dentro da União Europeia Kosovo como de fato um Estado independente. Pessoal, o Brasil mesmo. O Brasil não reconhece Kosovo como Estado autônomo. Reconhece como uma região separatista do Estado conhecido como Sérvia. E hoje a Sérvia, por mais que também tenha intenção de se aproximar da União Europeia e tal, é fato, galera, que o Vučić, ele tem uma ligação cada vez mais próxima com Putin e também com Xi Jinping, ou seja, com a Rússia e com a China. E para piorar ainda mais a situação, os kosovares, eles aplicaram e criaram uma série de leis que cria como se fosse uma espécie de mecanismo de independência maior frente aos sérvios.
Uma coisa que foi muito clara, por exemplo, é um documento especial, tanto para carro como para pessoas, para sérvios entrarem no território kosovar. Só que os sérvios não aceitam isso. Poxa, não, o Kosovo é meu, nunca foi independente. Então começou um princípio de confusão, apaziguado pela OTAN, pela União Europeia. Agora, recentemente, os kosovares, eles obrigaram os carros antigos, antes de 99, 98, a trocarem as suas placas que dizia Sérvia por placa Kosovo. Só que ali o cara que é sérvio não reconhece isso, não sou de Kosovo, eu sou da Sérvia, entende? E começaram novas manifestações. Tanto que, por exemplo, recentemente teve um policial que ele foi preso dentro do território kosovar, sendo de origem sérvia, e ele tinha incitado uma demissão coletiva por conta de abusos que os kosovares fizeram contra os sérvios, segundo os sérvios. 4 prefeitos da região kosovar, que é uma região de maioria sérvia, também anunciaram a sua renúncia, alegando que eles não concordam com a atitude kosovar de querer independência. Então a Sérvia já está mobilizando mais tropas para a área da fronteira norte ali com Kosovo, e isso chama muita atenção, porque, novamente, a independência, a separação da Iugoslávia, foi com certeza o conflito mais belicoso, mais sangrento, desde a Segunda Guerra Mundial, dentro do território europeu. Claro que agora, né, Rússia e Ucrânia, infelizmente, ganha, né, até as proporções geopolíticas. Mas a região dos Balcãs, ela sempre foi assim um barril de pólvora. E essa possível entrada de Kosovo e não entrada, né, de outros países pode acender ainda mais um pouquinho o conflito. Lembrando que o processo ele é bastante longo, tá? Não é de uma hora para outra. Fiquem tranquilos aí. Outro ponto que chama atenção também foi a declaração do estado de emergência no Peru. A gente tem a atual presidente Dina Boluarte, que ela era a vice do Pedro Castilho e que ela não concordou com as declarações que o Pedro Castilho deu, fechando o parlamento. Então ela apoiou que o parlamento destituísse, que o Ministério Público indiciasse o Pedro Castilho e que ele tivesse preso, inclusive, tá? E assim, não que professor, mas a população gostou da saída do Pedro Castilho? Depende, qual população? Não existe uma população, existem populações. Pelo que as pesquisas indicam, a popularidade do Pedro Castilho, ela estava muito baixa já, talvez abaixo de 25%. Mas, cara, convenhamos que 25% de uma população não é um número desprezível. Então não é todo mundo que era contra o Pedro Castilho. Tanto que o Castilho está fazendo questão de manifestar pelo seu Twitter para as pessoas irem protestar contra essa prisão, que ele considera como uma prisão política e coisa que valha. Fato é que o Pedro Castilho não conseguiu dar o golpe e a maior parte da população aprovou a sua saída. Mas isso não quer dizer que eles concordam com o parlamento local, com o parlamento nacional, e muito menos com a Dina Boluarte. Então, a tendência são novas manifestações inclusive violentas que vêm acontecendo no Peru nesse momento, que pedem a saída dela, a convocação de uma nova eleição, uma nova constituinte e a destruição de todo o parlamento peruano. Já falei para vocês, o Peru, infelizmente, é um estado que ele está entrelaçado em muitos casos de corrupção. Cara, dos últimos 6 presidentes que a gente tem, os peruanos têm, a gente tem 5 que estão presos e um que ia ser preso novamente, que é o Alan Garcia, e se matou antes de ser preso. Ou seja, casos ali da Lava Jato brasileira que influenciaram o Peru. Infelizmente, o Peru tem essa questão muito forte, né, com um poder muito intrínseco a esses casos de corrupção, tá? Então, esse estado de emergência foi para coibir essas manifestações violentas. A vice-presidente, atual presidente agora, promete antecipar as eleições para o final de 2023. Ia ser só lá em 2026. Agora, provavelmente, vai ser no final de 2023. Mas é uma governante sem nenhum tipo de representatividade. Ela não tem apoio popular. A União Europeia está fazendo uma viagem, pessoal, não a União Europeia, né? Claro, os líderes da União Europeia. Uma viagem super interessante à Ásia para se reunir com líderes da ASEAN, que é um grupo ali de países asiáticos, principalmente do Sudeste Asiático. A gente tem Malásia, a gente tem, por exemplo, mais alguns dos novos tigres asiáticos, Vietnã, Laos, Camboja. Myanmar, como passou pelo golpe militar ano passado, foi excluído dessa reunião. Qual que é a intenção da União Europeia? Estabelecer novos laços de amizade. Cara, vamos para a parte prática aqui, né? Ganhar novas áreas de influência. Já falei para vocês também. O mar do Índico-Pacífico, hoje, é o mais movimentado do mundo, esse oceano. Quando você pega a China tentando estabelecer relações ali próximas com as Ilhas Salomão, etc., é porque quer expandir essas áreas de influência. Quando você pega os Estados Unidos fazendo aliança AUKUS, financiando os japoneses,
querendo uma aliança mais estratégica com a Austrália, por exemplo, não é porque os Estados Unidos quer o bem daquela região, é porque sabe que ali é um ponto estratégico. Geopolítica é o mundo dos interesses, tá? Então, essa viagem que a União Europeia como um todo está fazendo, os líderes, né? A Ásia, é para aumentar a integração econômica com uma série de países. Só que aí moram alguns probleminhas. Por exemplo, já começaram algumas divergências acerca de como que vai ser a relação do memorando que vai sair dessa reunião. E aí, a gente vai condenar a guerra? Condenar a invasão da Rússia à Ucrânia? Tem vários países que não concordam com isso. A Indonésia, por exemplo, acabou de sediar o G20. E ela deixou bem claro ali, ó, eu sou uma liderança dos países emergentes, eu, inclusive, estou pleiteando em estar nos BRICS+, ano que vem, e eu não quero que a Rússia fique de fora de uma reunião, muito menos a China. Ela vai lançar um memorando junto com Macron, Olaf Scholz e tal. Pô, galera, criticando a Rússia. Grande parte dos países, eles tiveram uma postura neutra. Nem criticaram, nem defenderam. É tipo a China, sabe? Em cima do muro e tal, mas, pô, continuam fazendo negócios com os russos e com os chineses. E a gente não pode esquecer que, por mais que tenha essa intencionalidade da União Europeia, é fato que a China, até pela presença geográfica, pela capacidade de investimentos, pelo Round and Belt, a nova Rota da Seda, tem muito mais capacidade de investimentos para estabelecer parcerias econômicas e investimento em infraestrutura, portos, aeroportos, etc. Então, assim, União Europeia está chegando um pouco tarde, tá? Embora queira estabelecer, mas a China já tem um imperialismo econômico muito maior naquela região do que a União Europeia, tá bom? Mas, né, é uma tentativa aí do Macron e seus pares aí. Outra notícia que marcou também o dia está relacionado à possibilidade da criação de uma comissão especial de julgamento em Riga, que é a capital da Letônia, para julgar os crimes de guerra que aconteceram no conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso foi pleiteado pelo Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, né? E ganhou grande apoio dos países bálticos. Até Riga, capital da Letônia, mostra o interesse dos países bálticos em criar uma comissão para punir a Rússia. Isso não teve apoio da França, da Alemanha e dos maiores pares aí, das maiores representantes da União Europeia, da própria ONU e da OTAN, porque, galera, convenhamos, não vai dar em nada, tá? Mas são países que estão muito mais preocupados, até pela proximidade geográfica e pelo passado histórico. Pô, são países que foram parte daquele bloco socialista. Uma possível intervenção maior da Rússia invadindo outros territórios não vai invadir a França, vai invadir a Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia e coisa que valha, tá? Então, por isso que essa preocupação está um pouco maior por parte desses países. E aí, o ex-presidente da Rússia, Medvedev, e sabe, né? Quem acompanha meu canal sabe, toda vez que o Medvedev abre a boca, é problema que vem por aí. Se um dia o Putin sair do governo, quer dizer, ele vai sair, um dia vai, né? Mas se um dia ele sair do governo e for o Medvedev que assumir novamente a Rússia e ele realmente agir de acordo com as suas declarações, cara, é problema na certa, tá? Muito problema. O Medvedev ele deixou claro que a Letônia ela não passa de um país minúsculo que não tem representatividade nenhuma frente à ONU e quer julgar os crimes de guerra contra uma grande potência nuclear. Aí ele colocou ali, ó, as armas nucleares na mesa. Eu tenho arma nuclear, você não tem. Inclusive falou, vocês estão querendo o quê? Que a gente invada vocês? É isso? Então, claramente, né, a Rússia não concorda com essa criação dessa comissão. E eu também nem acho que ela vai ser criada. Possivelmente, a gente está vendo, né, Macron, Olaf Scholz, tal, a própria Itália com a Giorgia Meloni, criando uma situação que quer fazer um estabelecimento de uma paz com a Rússia, colocando a Rússia de novo no mercado mundial e não punindo a Rússia pelos seus crimes, tá? Esse é o jeito mais próximo, pelo menos pelo que está aparecendo, de estabelecer uma possível paz no futuro. E para piorar a situação, a gente teve o anúncio de aumento de 30% de gastos da OTAN para o próximo ano, gastos civis e gastos militares. A Alemanha comprando 35 caças F-35 dos Estados Unidos, mais aumento dos gastos militares. E os Estados Unidos, segundo fontes da CNN, o Pentágono oficialmente ainda não confirmou, disse que não tem nada para falar sobre o fato, vendendo o sistema Patriot, ou Patriot, tá? Para os ucranianos. Esse sistema é um sistema de defesa antimíssil, que pode defender também de caças, drones, né, enfim, etc., que já foi cedido para a Polônia, já foi cedido para a Arábia Saudita, já foi cedido para Israel, até porque a Arábia Saudita e Israel têm problemas com o Irã,
rivalidades com o Irã e os Estados Unidos também têm rivalidade com esse país, mas ceder esse tipo de artefato agora para os ucranianos em plena guerra contra a Rússia já coloca a guerra num novo patamar. Por quê? Até o momento, os Estados Unidos não tinha fornecido equipamentos, insumos capazes de atingir em longo alcance, pelo menos não tão longo como o sistema Patriot, tá? Fornecido pelos Estados Unidos. Esse sistema foi criado em 1984, colocado ali em prática pelos americanos, e possivelmente vai ser o principal sistema de defesa nos próximos 20 anos dos Estados Unidos. É um sistema bem inovador, é um sistema bem moderno, muito forte, tá? E isso representa... professor, quer dizer que a Ucrânia agora vai bombardear a Rússia? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com certeza, no mínimo, vai representar um aumento dos gastos e aumento das preocupações da Rússia. O Peskov, ele se pronunciou oficialmente, falou que por enquanto não tem nenhum tipo de resposta para dar, porque não foi o Pentágono que confirmou, e sim a mídia, foi a CNN, tá aqui os fontes ali ouvidas do Pentágono, mas disse que caso se concretize, né, caso realmente venha a ter o sistema Patriot, por exemplo, no território ucraniano, isso com certeza vai ser um alvo de ataque dos russos, o que pode colocar novamente a guerra em outro patamar. É os Estados Unidos fornecendo armas de longo alcance para atacar a Rússia. Isso é mais problemático que fornecer equipamentos de defesa para os ucranianos. Entende, né? A Rússia pode entender por um lado um pouco negativo isso. Professor, ferrou, porque vai ser cedido ano que vem. Calma, por quê? Não é tipo um revólver, né, que está sendo dado. É um sistema de defesa dos mais modernos do mundo. Isso exige treinamento, que geralmente demora meses. A logística para entrega também é bastante complicada e também não é uma coisa que ainda foi confirmada pelo Pentágono americano, tá? Mas se realmente for colocado, é ponto muito positivo para a Ucrânia, para conseguir defender e até possivelmente atacar os seus territórios, e ponto negativo para a Rússia, que já vem perdendo terras nesses últimos meses. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.